Documentos sigilosos foram entregues à CPI e eles indicam que o governo brasileiro desistiu de comprar mais de 40 milhões de doses de vacinas quando negociava com a COVAX Facility, esse é o consórcio internacional sob supervisão da OMS. Ao mesmo tempo, oferecia compartilhar a experiência brasileira com tratamento precoce. Nossa analista de economia, Raquel Landim, teve acesso aos documentos. Confira a reportagem. As tratativas do governo brasileiro com a Organização Mundial da Saúde para a compra de vacinas começaram bem, sofreram uma interrupção e terminaram com o Brasil comprando menos do que podia e tentando vender um tratamento precoce que não tem eficácia comprovada. Representante do Brasil junto à OMS em Genebra, a diplomata Maria Nazaré Farane Azevedo não se cansou de reiterar a importância dessas negociações. Já no dia 7 de junho de 2020, ela enviou seu primeiro alerta a Brasília. Esse posto avaliou que entre as possíveis vantagens da participação brasileira no COVAX estariam mitigação de riscos em cenário de alta incerteza sobre vacinas e potencial para negociar melhores termos com múltiplas empresas. Nazaré se referia ao COVAX Facility, aliança global administrada pela Gavi e pela OMS. Os países que aderissem ao consórcio naquela época assegurariam imunizantes suficientes para, no mínimo, 10% da própria população, podendo chegar a 50%. A maior parte deles optou por 20%. O esforço da diplomata surtiu efeito quase 2 meses depois. O então chanceler, Ernesto Araújo, enviou uma carta em inglês ao CEO da Gavi, Seth Berkley, confirmando a intenção do Brasil de adquirir 85 milhões de doses de vacina por meio do COVAX, o equivalente a 20% da população brasileira. A partir daí, começaram a surgir obstáculos. Em reuniões interministeriais coordenadas pela Casa Civil, representantes do Ministério da Saúde questionavam sobre falta de transferência de tecnologia, preços mais altos do que os acertados com a fabricante AstraZeneca em um contrato bilateral e a necessidade da edição de uma medida provisória. Para destravar as negociações, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teve um encontro com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Na reunião, Pazuello ofereceu à organização um protocolo sobre o tratamento precoce contra a Covid-19. Segundo o general, o protocolo era fruto de conhecimento acumulado em diferentes regiões do Brasil. Pazuello pediu sigilo a Adhanom sobre as conversas. O general acabaria comprando menos vacinas do que precisava e vendendo um tratamento sem eficácia comprovada. No dia 16 de setembro, o Brasil e outros países da América Latina pediram mais 30 dias de prazo para a assinatura do contrato com o COVAX. A Gavi, então, alertou que não poderia garantir o volume de doses para quem não tivesse assinado o contrato até o início das negociações com as produtoras de vacina, o que era iminente. O contrato acabou sendo assinado por Pazuello em 25 de setembro de 2020. Um dia antes, Nazaré informava a redução do volume contratado de doses, conforme solicitado pelo governo brasileiro. Cumpre registrar que a Gavi, a pedido da missão, adiantou em 24 de setembro minuta atualizada do contrato para adaptá-la ao interesse do Brasil em adquirir o número de doses necessárias para a imunização de 10% da sua população, e não mais os 20% tentativamente assinados no Confirmation of Intent. O ex-secretário executivo da pasta, Elcio Franco, afirmou à CPI da pandemia que a decisão foi dele, porque já havia negociado mais de 256 milhões de doses diretamente com a AstraZeneca e com o Instituto Butantan. O contrato com o Butantan, porém, só seria fechado em janeiro deste ano. Essa foi uma decisão ouvindo todos os técnicos do Ministério, até a decisão, a assinatura final do contrato pelo Ministro da Saúde, ouvindo todos os técnicos do Ministério. Então a decisão foi do Ministro da Saúde. O senhor não participou da decisão? Eu participei, junto com os demais técnicos, com o jurídico, com todos, com a assessoria internacional, para nós chegarmos a esse número de 10% da população brasileira. Para a vice-presidente do CEIBEM,
Vaccine Institute, em Washington, Denise Garrett, foi uma decisão equivocada. O Brasil, na minha avaliação, errou ao fechar só 10%, mesmo porque essa decisão não foi por falta de recursos. Os recursos estavam lá para que se fechasse com muito mais, se poderia ir para 20, 30, 40, até um número muito maior de vacinas, e foi uma escolha tímida, foi uma escolha equivocada. Até agora, o Brasil não foi prejudicado, porque as entregas do COVAX atrasaram. O mecanismo COVAX tem enfrentado dificuldades com os produtores, mas a nossa expectativa segue concluir as entregas comprometidas até dezembro de 2021, ou seja, os países que contrataram 20% vão receber 20%, o Brasil e outros que contrataram 10% vão receber 10%. 8 imunizantes fazem parte do portfólio da iniciativa, que distribuiu apenas 81 milhões de doses para 129 países. Desse total, o Brasil recebeu 9 milhões e 120 mil doses. Mas nos próximos meses, a conta vai chegar. Antes o COVAX passava fome. Hoje nós vamos ter, a partir do meio do ano, um banquete de vacinas. Realmente, a previsão é que o COVAX ele vai ter dificuldade até para distribuir, da capacidade dos países receberem, serem capazes de aplicar vacinas. Mas em termos de número de doses, vai virar uma abundância. Vamos ter uma abundância de doses para a COVAX a partir do meio do ano. Procurada pela CNN, a diplomata Maria Nazaré Faranha Azevedo não deu entrevista. Ernesto Araújo, Eduardo Pazuello, o Ministério da Saúde e o Itamaraty também não se manifestaram.